Eu cumprimento a amada igreja Coronel Santa Paz do Senhor, amém? Dizer para os irmãos que é motivo de alegria, mas uma noite está aqui na casa do Senhor, ao qual Deus se faz presente. Glória a Deus! Como a diaconisa Elita falou, fazia tempo que eu não ouvia esses louvores. Eu lembrei da minha falecida misericórdia, da minha tia Belma, que ela gostava de cantar esses hinos. Então esses hinos, irmão, antigos assim, são hinos que mexem e movem o coração de Deus também. Glória a Deus! Eu fico olhando que teve um dia eu trabalhei perto de uma... Não era uma Assembleia de Deus, era uma Deus e Amor. Tinha uma senhorinha que cantava esses louvores, e esses louvores entravam dentro do nosso coração, na alma. Aleluia! Que a gente sentia a presença de Deus. Glória a Deus! Aí, hoje quando o pastor começou a cantar esses louvores, eu comecei a pensar que Deus se faz presente a todo tempo. Aleluia! Só basta a gente ter certeza e acreditar nele, porque o Senhor é maravilhoso. Glória a Deus! Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 8. Glória a Deus! Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus! Te adoramos, E Deus! diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 8, do versículo 1 em diante. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, construiu seus filhos por juízes sobre Israel. O nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do seu segundo Abias. Estes foram juízes em Betseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos deles, antes de se inclinarem à avareza, aceitaram o suborno, perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disse: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constituímos nós, pois agora, o reino sobre nós para ele, e julgue como de todas as nações. E porém estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, e quando disseram: Dai-nos um rei, para que nós julgamos, e Samuel orou ao Senhor, e disse: Senhor, a Samuel, ouve a voz do povo, e tudo quanto te dizem, pois não te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que eu os tirei do Egito até o dia de hoje, e me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quando a gente fala sobre Samuel, é uma palavra uma passagem lá de 1 Reis, que nós acabamos de ler aqui, e que é uma passagem linda, maravilhosa, que quando aqui o povo começa a rejeitar os filhos de Samuel, o que os filhos de Samuel faziam não estava agradando aos olhos do Senhor, porque Samuel, na juventude dele, quando ele era jovem, até ele ficar velho, irmão, ele andava nos caminhos do Senhor. Samuel fazia tudo aquilo que o Senhor ordenava. Glória! Mas por um tempo ele foi envelhecendo, foi perdendo as forças, e aí entrou os filhos deles para ser juízes, julgavam as causas, mas ao mesmo tempo era subordinado, entendeu? Começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, e o povo chegava para Samuel reclamando, falando, porque não era desse jeito, porque Samuel, quando governava, Samuel tinha autoridade, Samuel tinha ousadia, e aquilo que Samuel falava era o que o
Senhor, nosso Deus, falava com ele. E aqui, na passagem de Samuel, no capítulo 4 em diante, fala que todos os anciãos de Israel começaram a reclamar. Por quê? Porque eles estavam vendo como que estava indo a direção de tudo aquilo das leis que os filhos de Samuel estavam colocando, como os filhos de Samuel estavam andando, não estavam andando correto no caminho do Senhor, começou a adorar outros deuses estranhos. E o que acontece? Quando saímos da direção de Deus e passamos a andar na direção de outros deuses, o Senhor não habita nesses meios. Por isso que lá em 1 Samuel também, se eu não me engano, do capítulo 5 em diante, quando fala da arca na terra dos filisteus, o que acontece? Foi aqui no versículo 7 de Samuel 5, vendo então os homens de Asdote, que aconteceu, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura contra nós e contra Dagon, o nosso Deus. Aqui os filisteus estavam reclamando porque a arca do Senhor naquele tempo representava unção. A arca do Senhor representava glória, representava poder. Se a gente trazer para o dia de hoje, essa arca somos nós, que temos que representar o nosso Deus, temos que representar a unção que Deus nos colocou, temos que representar aquilo que o Senhor ordena que nós fazemos. E diz a palavra do Senhor em Samuel 5, que quando a arca, os filisteus roubaram a arca, foi por causa do filho de Eli. Se eu não me engano era Finéias, o outro não me lembro o nome, mas eles não estavam na posição correta para estar conduzindo a arca. Eles eram sacerdotes. Mas o que acontece? Eles naquele momento, eles já tinham se extraviado do caminho do Senhor. E Eli, naquele momento, estava dando ouvido tudo aquilo que os filhos falavam. Ó pai, não é assim, ele está errado, tem que ser do jeito assim, assim, assim. E eles faziam. E a arca naquele coisa, todas as vezes quando eles botavam Deus na frente e a arca da aliança, Israel ganhava a luta, Israel ganhava a batalha. Nunca Israel tinha perdido uma guerra. Mas por quê? Porque a arca ia na frente com o nosso Deus. Mas no dia de hoje, irmão, nós vemos aí, em vez das igrejas botar Deus na frente e ir para a peleja, ir para a batalha, não. Está vindo os irmãos cheios de eu, porque eu sou, porque eu faço, e não está colocando Deus no meio, não está colocando Deus na frente, e estão perdendo as batalhas, estão perdendo as guerras, e os inimigos estão ganhando território. Mas, se nós colocamos a nossa confiança em Deus, se nós colocamos o nosso Senhor na frente e falar aquilo que Deus nos ordena para falar, irmão, a batalha nunca vai ser perdida. Aleluia. A batalha nunca vai ser perdida, porque nós temos um Deus vivo, mas temos que crer que quando nós colocamos Deus na frente, colocamos a arca da aliança na frente, os inimigos se prostram diante, porque a arca da aliança era uma grande vitória para a turma de Israel, os filhos de Israel. E diz a palavra que o que aconteceu, os filisteus achou que porque pegou a arca da turma de Israel, ele já era vitorioso, e saíram cantando vitória, levaram a arca, botaram de frente ao Deus dele, que é chamado de Dagon, o Deus da guerra deles. Mas esquece que o único Deus da guerra é o nosso Deus, é o general, é o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali naquele momento, irmão, quando colocou a
arca de frente para Dagon. Dagon não resistiu tamanho a glória do Senhor, aleluia, porque no outro dia, quando eles acordaram, foram ver, Dagon estava prostrado, de cara, de mão, de joelho, de tudo, diante da arca. Glória a Deus. E o que eu venho entender com isso, amada igreja, você sabe o quê? Porque diante da glória do nosso Deus, não há Deus nenhum que resiste, não há Deus nenhum que para de pé diante da virtude do nosso Deus. E aqui não foi a primeira vez, a segunda vez botaram de novo, Dagon caiu, botaram a terceira vez, caiu o braço, caiu a cabeça. E uma coisa que me chamou muita atenção é que eles falaram assim: ó, não tem mais jeito, nós temos que devolver essa arca da aliança para a turma de Israel. E diz a palavra do Senhor, quando eles devolveram a arca, Israel voltou a reinar novamente. Só o que me chamou a atenção é que antes deles devolver a arca, tinha ainda pessoas tementes a Deus, que falou assim, eles pararam a arca, que representava o poder. Mas entenda uma coisa, ainda nós temos Deus vivo, ainda nós temos voz para clamar, ainda nós temos ousadia para clamar o nosso Deus de Israel e Ele nos responder. Sem a arca ou com a arca, nós vamos reunir, vamos cultuar ao Deus de Israel e nós vamos ter vitória. Irmão, é muito interessante quando nós começamos a falar de Deus, porque Deus, se a gente parar para analisar, Deus é tudo na nossa vida. Glória a Jesus. Porque quando nós deitamos, acordamos, é porque Deus nos sustentou e Deus nos deu a graça de acordar mais um dia para adorar Ele, para engrandecer o nome dEle. Porque aqui na palavra diz que Israel pede um rei. Mas se a gente parar para analisar um rei, mas não é um qualquer rei. Muitas das vezes nós passamos por prova, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis. Sabe por quê, amada igreja? Porque não esperamos o tempo de Deus na nossa vida. Não esperamos até que os projetos, os planos de Deus se realizem em nossas vidas. Quando fala que Israel pede um rei, eu lembro de Saul, pastor André. O projeto de Deus, os planos de Deus não era, naquele tempo, ungir Saul como rei. Mas o que acontece? O povo queria, o povo pediu, o povo clamava. E o Senhor falou assim: já que vocês querem, unge Saul como rei. E Saul foi ungido como rei. Teve vitória? Teve. Teve ousadia? Teve. Mas chegou um certo tempo que começou a ser atormentado por um espírito maligno. E aquele espírito maligno não deixava Saul mais fazer aquilo que o Senhor estava determinado a fazer. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando tem ungido, o demônio não para de pé. Ele não consegue o tamanho a glória do Senhor. Porque Davi, quando tocava a harpa dele, ele conseguia aquele espírito imundo, aquele espírito maligno que era possuído por Saul. Ele saía, ele batia em retirada, pastor André, por causa da unção, da autoridade que Deus tinha sobre a vida de Davi. Glória a Deus. E se a gente parar para analisar, Davi era um simples, porque era um pastor de ovelha, ficava no campo, mas mesmo no campo ele adorava ao Senhor. Mesmo tomando conta das ovelhas, ele clamava ao Senhor. E chegou um determinado tempo que o Senhor estava com mais pressa ainda de ungir a Davi como rei. E diz a Escritura Sagrada que o pai de Davi chamou os outros filhos todos, só não queria chamar Davi porque era o menor da casa. E diz que naquele momento o profeta ainda perguntou assim: tem mais alguém?
Eu entendo uma coisa nesta noite. Deus não olha para nossas aparências. Glória a Aleluia. Deus não olha para o nosso tamanho, não olha para a estatura. Aleluia. Não olha se você é feio, se você é bonito. Deus olha para dentro de nós e contempla nosso coração. Glória a Deus. Porque Davi, quando foi ungido, ele não foi ungido por qualquer um. Foi ungido pelo profeta, foi. O profeta derramou, o azeite derramou, mas a unção maior veio do céu. Aleluia. Que o Espírito Santo foi depositado sobre a vida de Davi. Glória a Deus. E Davi teve filhos. Davi pecou. Mas ele reconheceu que ele era um pecador. Ele se desbruçou, se deitou, se rasgou diante de Deus, pediu perdão, pediu misericórdia. E Deus derramou graça de novo sobre a vida dele. E o que me chamou mais atenção foi que Saul queria a cabeça de Davi. E diz a Escritura Sagrada que Davi teve a oportunidade, se quisesse, de arrancar a cabeça de Saul. Mas uma coisa, pastor, que eu achei maravilhosa na passagem, é que Davi não tocou. Porque mesmo Saul estando errado, aleluia, mesmo Saul tendo todos os defeitos, mas é ungido. E uma coisa que eu vim aprender nesta noite é que ungido não se toca. Eu fico olhando que o decorrer da minha caminhada, decorrer de tudo aquilo que eu passei quando eu me desviei, quando eu pensava que alguém ia estender a mão para me ajudar, eles me afundavam mais ainda. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus levantou pessoas que pudessem me tirar lá do fundo do poço, lá do pecado, do lamaçal, aleluia. E o Senhor vem palestrando desses dias para cá comigo. Glória. E falou comigo a respeito de Ezequiel. Eu ficava sem entender nessa passagem, eu ficava perguntando: Senhor, o que o Senhor quer falar? Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor em sonho me deu uma revelação, pastor André, que eu achei muito interessante. Que o Senhor falava assim comigo: Senhor, está vendo os ossos? Estão secos. Está vendo o deserto? Só tem areia. O sol está quente. Mas eu estou levantando Ezequiel para profetizar. Só que é o seguinte: os Ezequiel que estou levantando, cara, eles estão rodando ao derredor dos ossos, não pisando nos ossos. E eu não sei perguntar: mas Senhor, por que isso? Porque esses ossos são meus. Esses ossos, cara, são pessoas que ainda vão levantar com autoridade, com ousadia. Você já foi um osso daquele que está aí, mas eu enviei um Ezequiel para te levantar, para profetizar sobre a sua vida. Aleluia. E o que você tem que fazer agora, cara, é começar a profetizar também sobre os ossos. Porque você é um Ezequiel para profetizar. Eu falo: Senhor, mas como que eu vou profetizar, Senhor? Tem pessoas no mundo precisando de você. Tem pessoas que são esses ossos, só precisam profetizar no meu tempo. Eles vão se surgir, eles vão se levantar para fazer a obra. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque alguns ossos já estão se levantando, pastor. Glória a Deus. Alguns Ezequiel já está se levantando. E uma coisa interessante que eu perguntei ao Senhor: Senhor, esses Ezequiel que estão vindo, esses ossos que estão vindo, Senhor, vão permanecer conosco na igreja? O Senhor falou assim: só no meu tempo. Depois eles vão fazer a obra que eu ordenar. O que eu venho entender: vão vir pessoas para cá, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, nós vamos ensinar, vão ficar aqui, vão fazer a obra, mas depois vão ter que sair
para fazer a obra deles que está faltando lá fora. Eu penso, Senhor, lá fora onde? Da onde ele vê, as obras deles estão incompletas. Mas para eles voltar para a obra lá, cara, primeiro eles vão ter que ser lapidados. E eu entendo uma coisa nos últimos dias que está acontecendo. É que eu estou vendo muitas igrejas, em vez de estender a mão para levantar os Ezequiel, eles estão afundando os Ezequiel. Mas eu louvo a Deus, pastor André, que Ele te colocou aqui, neste lugar, nessa igreja, para você levantar esse Ezequiel e estender a mão para eles. Porque é por onde eu passo que meus amigos me perguntam por que eu estou sumido, o que eu estou fazendo. Eu falo, estou trabalhando. E você está onde que a gente não te vê mais na rua? Voltei para os caminhos do Senhor. Voltou mesmo aonde? Na igreja Aliança Eterna com Cristo. E quem é o pastor? O pastor André. Eu já ouvi falar desse pastor. Eu falei assim, esse pastor é meu amigo, é meu irmão, é meu pai, ele é tudo. Porque ele está me ensinando coisas que eu não aprendi. E hoje eu estou aprendendo. E eu fico convidando eles para vir na igreja. E até mesmo hoje eu encontrei com um amigo e ele falou comigo que está com vergonha do Senhor. É por isso que ele não está vindo na igreja. Eu falei assim, ó, eu vou falar para ele e ele vai vir aqui te visitar e você vai para a igreja com ele. Era aquele irmão que não aguentava nem andar, que a gente ia ali nas casinhas pegar ele. Ele falou, rapaz, levei uns tempos sem ir e não sei o que tem, eu tenho vontade de ir de novo, mas de repente vem aquele negócio no meu coração, eu desisto porque eu estou com vergonha de pastor, porque vai pensar assim, ó, ele foi abençoado, ele foi curado no tempão e agora está voltando. Eu falei para ele, isso é o inimigo que está colocando dentro do desejo no seu coração, mas em nome de Jesus você vai. Eu falei assim, ó, eu e o pastor André vamos voltar aqui para te levar para a igreja de novo. Ele falou assim, rapaz, mas eu vou ficar com vergonha. Eu falei assim, não, você não vai não. Mas ele é uma bênção. Eu falei assim, você ainda vai dar fruto. E muitos vão ver ainda você trabalhando na casa do Senhor. E diz a Escritura Sagrada que o povo queria outro rei, pedindo um rei, mas todos os senhores de Israel vieram a Samuel e Ramá e disseram, esse que já estás velho, meus filhos não andam pelos teus caminhos. Continua nós, pois, agora, rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Diz a Escritura Sagrada que tudo que a gente fazer, mas primeiro pedir direção, pedir discernimento a Deus, Deus vai nos responder. Porque a palavra do Senhor está falando, o povo quer um rei. E chegaram para Samuel e falando, dai-nos um rei, porque teus filhos, é muito triste, irmão, de repente você ouvir isso, porque teus filhos não estão andando conforme os caminhos do Senhor, e você já está velho. E disse este, será o costume do rei, ou de reinar sobre vós, e ele tornará os vossos filhos, e empregará nos seus carros, como os seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros, e porá os príncipes de 1050, para que lavam louvores, façam sua colheita, e os petrechos de seus carros, ele tomará vossas filhas, perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor de vossas terras, vossas vinhas, dos vossos ovais, dará aos seus servos. O povo estava com medo, porque os filhos de Samuel já não estavam mais nos caminhos do Senhor, para que pudesse andar reto aos olhos do Senhor.
E o povo estava com medo de quê? Das outras tribos vir e tomar tudo que eles tinham, tudo que eles conquistaram quando andavam no caminho do Senhor. Então o que aconteceu naquele momento? O povo começou a clamar: queremos rei, queremos rei. Então o povo começou a clamar: queremos rei. E nisso tudo Samuel orou. Foi aonde o povo pedia e Deus mandou ungir Saul. Mas em um determinado tempo, em determinada hora, Saul praticamente se desviou da presença do Senhor. Mas mesmo Deus mandou ungir, e Samuel ungiu. Uma coisa que me chama a atenção aqui, que quando Samuel ungiu Saul, estava com ele um azeite, ele deitou, derramou sobre a cabeça, e beijou e disse: porventura não te ungi, Senhor, por capitão sobre a sua cabeça. O que eu entendi que foi o seguinte, que mesmo Deus mandando ungir, Samuel ainda pensou assim: Senhor, mas ele não é o rei que o Senhor tem prometido para Israel. Senhor, Saul não é aquele rei que o povo precisa, porque sabia que Saul de uma hora para outra ia se afastar, ia se desviar. Mas Deus mandou ungir. O povo queria, mesmo contra a vontade do Senhor, mas o povo queria um rei. E diz a Escritura Sagrada, o povo escolheu Saul. Saul deu vitória? Deu. Saul ganhou batalhas? Ganhou. Mas quando mais o povo precisou de Saul, de frente a uma batalha, ele se escondeu. E o Senhor me deu uma revelação sobre essa passagem, que ele se escondeu não foi porque ele estava com medo. Saul, naquele momento da guerra, que foi contra o gigante Golias, aleluia, ele se escondeu por quê? Porque ele já não tinha mais a presença de Deus sobre a vida dele. Ele não tinha mais a unção do Senhor sobre a vida dele. Ele era ungido? Era. Continuava sendo ungido? Continuava. Mas o que precisava para ganhar a batalha ele não tinha, que era a unção do Senhor sobre a vida dele. E diz a Escritura Sagrada que se levanta um ruivo, todo manchado, mas cheio da unção do Senhor, e vai de frente à batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E até os irmãos dele, os soldados mais valentes de Saul, não tinham coragem para encarar Golias. E naquele momento Saul falou: quem é esse circunciso que tenta afrontar o Deus vivo de Israel? Eu vou pelejar contra ele. Por quê? Davi foi ungido a rei. Saul foi ungido a rei. Só que tinha uma diferença entre Saul e Davi. Saul não tinha mais a presença de Deus, e Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha a unção, Davi tinha a ousadia de Deus sobre a vida dele. E diz a Escritura Sagrada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que no dia da guerra terá armadura. Saul mandou trazer armadura para Davi, não coube Davi. O que eu venho entender com isso? Que a unção, a ousadia, a armadura que Deus me deu não cabe em pastor André. A armadura que Deus deu a diaconisa
não cabe na irmã. A amargura da irmã não cabe na diaconisa. E Saul naquele momento queria dar espada? Não. Eu creio que Davi saiu, foi orar ao Senhor, foi conversar com Deus. E o Senhor mandou que Davi fosse ao ribeiro para algumas pedras. Mas eu creio que aquelas pedras, o Senhor falou assim: olha, Davi, eu vou te mostrar quais pedras que é para você apanhar, para você ganhar essa peleja. Porque essa peleja não é sua não, Davi. Essa peleja é minha. E diz a Escritura Sagrada que no dia da batalha, o gigante Golias se levanta e vem ao encontro de Davi. Davi com uma funda e 3 pedrinhas. Mas o mais interessante é que essas pedrinhas, o Senhor deu a revelação que era Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E essas pedrinhas representavam a glória de Deus. Eu imagino um gigante com quase 15 metros de altura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi pequenininho, ruivo, aquele gigante vindo de frente para Davi. E Davi falando assim: Pai, está nas tuas mãos. Essa peleja não é minha, não, essa peleja é sua. E Davi indo ao encontro de Golias, e Davi rodando aquela funda. E eu creio que Davi falando: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, lançou aquela pedra. Porque o Espírito Santo e os anjos que estavam guiando aquela pedra, pastor André. Porque aquela pedra podia pecar em qualquer lugar. Mas Deus sabia aonde era a fraqueza de Golias. Deus sabia que só ele podia levar aquela pedra até o ponto fraco de Golias. Aleluia. E aquela pedra pegou certinho no ponto fraco. O que o Senhor nessa noite está falando comigo, com a igreja nesta noite? Aleluia. Nós temos que clamar, nós temos que buscar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluia. Que sem oração não tem batalha vencida. Sem palavras não tem batalha vencida. Sem jejum não tem batalha vencida. Quer vencer? Clama a mim, respondar-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que nunca tenha visto e nem ouvido. O Senhor está falando nesta noite que tudo que nós formos fazer, nós temos que orar. Nós temos que pedir a Ele discernimento, sabedoria, para que possamos alcançar os objetivos daquilo ao qual nós queremos alcançar. Porque Davi, antes de ir para a guerra, ele orou. O Senhor mostrou ele o que ele tinha que fazer e ele fez. Então não é diferente do dia de hoje. Davi tinha a presença de Deus. Davi tinha a aliança com Deus. E quando Deus sabe, irmão, que o gigante está nos afrontando, que o gigante está tentando nos aniquilar, acabar com a nossa vida, muitas das vezes Deus nos tira de um lugar e manda para outro, para que possamos se estruturar e voltar, para vencermos a guerra, para vencermos a peleja. Talvez muitas das vezes em nossas vidas está faltando um pouco de atitude. Mas qual atitude é essa, evangelista Carlos? De ter mais autoridade para orar, de ter mais ousadia para falar com Deus. Irmão, de primeiro, quando eu ia orar, eu falava com Deus, mas orava e falava: Senhor, abençoa minha casa, abençoa meu lar. E chegou um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, você tem que ter mais ousadia para orar, você tem que ter mais autoridade para orar.
Você tem que ter mais autoridade, até mesmo para falar com Deus. Porque muitas das vezes Deus não está respondendo as tuas orações. Porque muitas vezes você está orando de uma maneira e Deus quer que você ore de outra. E eu aprendi isso e botei dentro do meu coração, que quando eu começar a orar, ela tem que sair de dentro para fora. A oração tem que sair de dentro do meu coração, para que possa atingir ao trono do Senhor, para que possa até mesmo fazer Deus se levantar do céu e nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor, porque os dias de hoje estão sendo maus. Se a gente parar para analisar, o mundo aí fora está oferecendo muitas coisas, pastor André, muitas coisas mesmo, mas a gente tem que rejeitar esses manjares. A gente tem que rejeitar o que o mundo muitas das vezes nos oferece, mas aceitar aquilo que Deus tem para nos oferecer. Mas, evangelista Carlos, o que Deus tem para nos oferecer? Salvação, libertação, a unção do Espírito Santo sobre nossas vidas, e o melhor ainda, a dignidade em nos honrar como homens de Deus, honrar como as mulheres de Deus, honrar como servo do Deus Altíssimo. Porque eu vou falar uma coisa: ao decorrer da minha vida, quando eu me afastei, o inimigo me humilhou muito, pastor. O inimigo me pisou muito, ele me massacrou. Mas chegou um certo tempo que eu falei assim: olha, eu tenho que dar um jeito na minha vida, porque dessa maneira que eu estou vivendo, não dá mais. Porque eu, nem mesmo dentro do meu lar, da minha casa, eu estava tendo, pastor, autoridade para falar nada. Porque a minha esposa está ali, não deixa mentir. Eu chegava em casa embriagado. Eu chegava em casa tão embriagado que muitas das vezes eles que tinham que me colocar até mesmo para deitar, que eu não aguentava. No outro dia eu não aguentava trabalhar, porque estava ruim, passando mal. E o mais interessante é que eu falava assim: ó, a partir de hoje eu não vou beber mais. Melhorava 2, 3 dias, estava fazendo a mesma porcaria. E chegou um dia, eu me lembrei quando o pastor André falou assim: olha, faz uma visita. E um dia eu cheguei para mim e falei: Senhor, não aguento mais, Senhor, não aguento mais. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou percebendo que eu estou a ponto até de perder meu casamento. Mas eu não quero perder meu casamento, Senhor. O que eu tenho que fazer? E um sonho, o Senhor me mostrou eu entrando pelas portas. E foi através desse sonho, louvado seja o nome do Senhor, que eu ainda falei assim: Deus, eu só vou para visitar. Não vou ir em todos os cultos, só vou ir para visitar. Visitei um dia, visitei o segundo dia, visitei o terceiro dia, e hoje, louvado seja o nome do Senhor, estou aqui, para a honra e glória do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E é uma gratidão muito grande, irmão, por estar servindo a Deus. Porém, do lado dos irmãos, do lado do pastor André, se eu vou falar uma coisa, é um homem que eu aprendi a gostar de uma maneira especial. E servir a Deus ao lado dele faz ainda fortalecer mais ainda a nossa fé. E Deus tem dado muita graça para que nós possamos alcançar almas. E eu creio, pastor André, através dessa evangelização que a gente vai fazer, pessoas vão se render aos pés do Senhor. Não para a honra e glória da igreja, mas para a honra e glória do nome do Senhor. Porque eu vou falar uma coisa: às vezes, quando a gente está no mundo, voltar para a igreja não é fácil, é difícil. É uma dificuldade tremenda. É uma guerra, uma batalha. Mas a gente mata um leão por dia para estar na presença do Senhor. Se a gente não botar força e pedir a
Deus para ajudar na caminhada, a gente não consegue ficar firme na presença do Senhor. Porque Satanás aí fora, ele nos atenta de tudo quanto é maneira, de tudo quanto é jeito. Mas uma coisa que eu aprendi, ele vem com os manjares dele, mas o melhor é o que vem do alto. É o que Deus nos fornece, que nos alimenta. É esse que é o melhor manjar. Porque do alto vem a graça, vem a virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas. O mais interessante, quando a minha esposa falou, quando nós pensamos que nós estamos fracos, que nós estamos se arrastando, quando nós pensamos que nós não vamos conseguir, Ele nos levanta para caminhar ao lado dele. Por que isso? Tem dias até eu mesmo, eu me sinto fraco. Tem dia que meu corpo, minha alma, meu espírito não tem desejo nenhum, ânimo de vir para a igreja, pastor André. Mas eu louvo a Deus pela vida dessas crianças, que eles ficam assim, vou focar na igreja, vão. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu ia deitar para mim não ir na igreja, mas não tem jeito, eu vou assim, calma aí, vou tomar um banho rapidinho, e venho para a igreja. E parece, pela misericórdia do Senhor, é nesses dias que eu penso que eu estou fraco, que eu não quero vir na igreja, parece que é o dia que o Senhor me enche mais, é o dia que o Senhor me usa mais. Então, irmão, quando você achar que você está fraco, é aí que você está forte. É aí que você deve vir, caminhar e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala que quando nós damos glória, o Senhor devolve ele. Então, irmão, vamos ficar nessa palavra. Não vamos deixar que o inimigo nos esfrie espiritualmente. Quando você achar que você está morrendo, você dobra seu joelho e clama. Fala, Senhor, não tenho força, mas o Senhor vai me dar esse ânimo, vai me dar essa força para que eu possa caminhar e trilhar nos teus caminhos. Aleluia. E eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite, que o Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor Jesus nessa noite pode te acariciar com a graça do Espírito Santo sobre a sua vida, e que hoje nós vamos sair daqui cheio da graça dele, cheio do Espírito Santo. Que eu venho profetizar no nome do Senhor nesta noite. Se você entrou aqui sentindo uma dor, se você entrou aqui com uma enfermidade, em nome de Jesus, pela fé, que você vai sair daqui nesta noite curado. Porque a Bíblia diz, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir que a montanha se lance ao mar, essa montanha vai se lançar. Então, irmão, vamos reunir a minha fé com a sua fé, mesmo que seja pequenininha, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade aqui. E quero pedir e falar com os irmãos. Quando você tiver uma oportunidade, não rejeita, não rejeita. Porque muitas das vezes é o Senhor querendo te usar. É o Senhor querendo fazer algo dentro da igreja, através da sua vida. Porque tem coisas que não é para mim fazer, nem para o pastor André, nem para a diaconisa. Tem coisas que Deus quer fazer, que é só você pode fazer. Porque muitas das vezes a minha armadura não cabe em vocês, a de vocês não cabe em mim. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha seca sem a permissão do Senhor. Então, quando você tiver uma oportunidade, agarra e abraça essa oportunidade. E muitas das vezes você vem aqui na frente, pelo menos se você agradecer a Deus pela oportunidade, Ele pode estar dando livramento a alguém da sua família. Ele pode estar dando livramento a alguém da minha família. Por que eu estou falando isso?
Porque a palavra do Senhor diz que aonde tem um ou dois reunidos, ele se faz presente. A palavra do Senhor diz que nós somos um só corpo. Nós somos o amor de Deus. E muito interessante ao decorrer dessa caminhada minha, que o Senhor tem falado muito comigo dele, através disso, de almas, de corpo, de unidade. Porque um só Deus, um só Senhor, uma só fé. Nós somos o sinal do amor de Cristo. Imagine nós aqui agora adorando, louvando o nome do Senhor, e o Senhor vem para arrebatar a sua igreja. Ou senão o Senhor vem aqui e fala: vou eu curar hoje. Mas às vezes Ele não quer me usar para cura. Às vezes Ele quer usar a irmã. Às vezes Ele quer usar a irmã ali atrás. Então, irmão, isso depende de cada um de nós. E eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele me deu. Porque através dessa oportunidade que Ele me deu, eu tenho certeza que Ele está dando livramento à minha família. Eu tenho certeza que Ele está dando livramento a todos, não só a mim, a todos. Então não rejeita quando Deus te der uma oportunidade. Porque Deus é Deus, Ele é amor eterno. E eu quero agradecer nesta noite a minha oportunidade. A Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. E eu profetizo nesta noite sobre a minha família, sobre a sua família. Irmão, Deus tem colocado um desejo no meu coração para me começar a clamar pela minha família, pela minha casa. E olha o que eu vou falar aqui hoje, e depois os irmãos vão entender que os meus filhos, eu peço ao Senhor e profetizo que eles vão estar dentro dessa igreja para adorar o nome do Senhor junto comigo e a minha esposa. Eu profetizo em nome de Jesus. Porque, irmão, a maior felicidade do meu coração é quando eu vejo a minha família toda salva. Quando eu vejo a sua família salva. Se você ainda tem alguém da sua família que não é evangélico, que está no mundo, clama ao Senhor, porque Deus vai fazer, pastor. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso na minha vida. E eu agradeço a minha oportunidade, pastor, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança.